Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra computativa. Hoje nós vamos falar sobre como que o nível radical pode se comportar com relação a esse contexto noetheriano e também como morfismos sobrejetivos obrigatoriamente, na verdade, endomorfismos sobrejetivos. Seria melhor eu trocar o título aqui, vai ficar mais interessante se o título ficar endomorfismos, porque são os morfismos de um módulo nele mesmo, de um anel nele mesmo, que vão ganhar um destaque especial nesse contexto noetheriano. Então deixa eu trocar aqui para endomorfismos, que vai fazer até mais sentido dentro daquilo que nós vamos fazer. E aí a gente vai começar provando o seguinte, ó, que no anel noetheriano, todo ideal contém uma potência do radical dele. Tá? Então se a gente pegar um anel noetheriano, seja um anel noetheriano, e vou supor que um Azinho aqui seja um ideal do anel A. Então, a gente vai mostrar que existe um N natural, tal que a potência do radical de A elevado a N está necessariamente contido em A. Tá? Tem uma mesma potência, tal que os elementos que estão no radical de A pertencem ao ideal A, né? E isso aqui é interessante porque está dizendo o seguinte, ó, a gente sabe que se o x pertencer ao radical de A, tem alguma potência, por exemplo, Ni, aliás, uma potência que depende do x, né? Nx, tal que isso aqui pertence ao A, mas nada me diz que esse mesmo Nx é tal que isso daqui, ó, pertence a A. A princípio eu tenho um outro Ny aqui, de modo que isso acontece, tá? Só que o que a gente está provando com isso daqui, ó, é que se isso aqui for verdade, para todo x no radical do A, o x elevado a n vai estar no radical de A elevado a n e, portanto, pertence ao A. Então você consegue, na verdade, um mesmo n que serve para todo mundo, para todo x, tá? A ideia é mais ou menos essa, tá bom? Então esse resultado é bem interessante por conta disso. Você consegue uma potência em comum dos elementos que estão no radical de A, que todos eles, a potência deles por esse elemento fixo, n, todos eles pertencem ao ideal A. Tá? Isso é uma propriedade bem interessante que vale nos anéis noetherianos. E aí como é que a gente vai provar isso? Bom, a gente vai usar o fato de que o radical de A é um ideal do anel A e por isso ele é finitamente gerado, certo? Então, como isso daqui, ó, vou pegar o branquinho aqui agora, como o radical de A é um ideal do anel A e A é um anel noetheriano, e A é um anel noetheriano, então ele é finitamente gerado, certo? Então existem, vamos dizer aqui que é, sei lá, vamos dizer x1 até xn? Pode ser, né? Então existem x1 até xn, xn não, porque o n eu quero aplicar nesse caso, né? Então x1 até xr pertencentes ao radical de A, tais que o radical de A é gerado por esses caras, né? A x1 até a xr. Tá bom? E aí, esse número, bom, e aí como cada xi desse daqui está no radical de A, então assim, para cada i em particular, para cada i de 1 até r, segue que isso aqui acontece. Segue que existe, não nada segue aqui, né? Para cada i de 1 até r existe, né? Apaga esses segue aqui, que fica feio. Para cada i de 1 até r existe uma coisa aqui que a gente vai chamar de Ni, pertencente aos naturais, né? Tal que o xi elevado ao Ni pertence ao A, certo? Já que cada xi desse daqui está no radical do ideal A, tá bom? E aí qual vai ser esse número n aqui que a gente vai escolher? Ó? Eu vou tomar ele dessa forma aqui, mas quando a gente começar a demonstrar vai ficar mais claro porque a gente tomou ele dessa forma, tá? Então a gente pode tomar o n assim, ó. Tome n dessa forma aqui, como a soma desses números aqui, ó, ni menos 1
ni menos 1 mais 1 aqui fora. Vai ficar claro o que a gente quer que isso aí aconteça, porque que esse n vai ser o suficiente, tá? Digamos que ele é o menor, não vou dizer que ele é o menor possível, mas ele já é ele é grande o suficiente para que isso aqui aconteça. Porque se isso aqui acontecer, né, para qualquer potência agora maior ou igual a n, a gente tem as inclusões para cá, né? Então, digamos que essa daqui é uma boa cota para que isso aqui aconteça, tá? Então, nosso objetivo agora é mostrar que o radical de A elevado a n está contido em A, certo? E aí, sabemos que essa potência é gerada por isso aqui, ó. Sabemos que isso aqui é gerado por esse conjunto aqui, ó. Vou chamar de C, para não ter que ficar se referindo a ele toda hora. Bom, ele é o produto de coisas dessa forma aqui, ó. Y1, vamos pensar aqui, ó. O radical de A. Ah, tá, é porque o radical de A é gerado por esses caras, né? Então, o radical elevado a n, ele passa a ser gerado, por esses produtos aqui, ó. x1 elevado a i1 até xr elevado a ir, onde a soma desses índices aqui, ó, sei lá, de L de 1 até R, do IL é igual a N. Tá? Esse é um resultado em geral, que vale para potências de ideais. Tá? Se um ideal, você pode provar isso aqui por indução. Tá? Se um ideal é gerado por elementos dessa forma, então qualquer potência desse cara é finitamente gerado também por esse conjunto aqui. Ó. Ele é gerado, eu vou colocar assim, ó, A vezes, né? O ideal é gerado por isso aqui, ó, x1 elevado a i1, é o que está escrito aqui em cima, né? Só que para um ideal qualquer. Onde a soma dos i's é essa potência n aqui. Tá? Esse é um resultado clássico de potências de ideais. Vocês podem fazer isso aqui como exercício, tá? Você pode fazer isso como exercício, você pode provar por indução sobre ele, tá? Que vai ficar bem tranquilo de mostrar. Tá bom? Beleza. Tá bom, então, como esse ideal aqui, essa potência é gerada por C, o que acontece é que basta eu mostrar que o C está contido em A, certo? Porque se o C estiver contido em A, o ideal gerado por C também vai estar contido em A, e o ideal gerado por C é justamente isso daqui. Tá? Então, resta mostrar, vou pegar um outro aqui, resta mostrar que o C, esse conjunto C, está contido no ideal A. E aí como é que a gente faz isso? Então eu vou pegar índices dessa forma aqui, né? Então, vou pegar aqui I1 até IR, naturais, ou inteiros não negativos, né? Não precisa ser naturais. Mas o que importa é que a soma desses caras tem que ser N, a soma dos índices. Tais que a soma desses índices aqui L de 1 até R e L, isso aqui tem que ser igual a N, tá? E aí, uma coisa que a gente gostaria que acontecesse é o seguinte, ó, eu sei, por exemplo, que o x, cada xj elevado a nj pertence ao ideal A, tá? Para esse produto aqui pertencer ao ideal A, basta que uma das potências pertença ao ideal A, tá? Agora, para que uma potência dessa aqui, ó, sei lá, xl e L, para que isso aqui pertença ao A, se eu souber previamente que o índice, né, que a potência IL é maior ou igual ao NL, isso aqui vai acontecer, ó, XL e L vai ser igual a XIL menos NL, XNL, e essa parte aqui, ó, pertence ao ideal A, que é o XL, né? XL. Isso aqui pertence ao ideal A, então isso aqui também pertenceria, certo? Então se eu souber que o IL, para algum, nem precisa ser para todo mundo, se para algum índice L, a potência IL do XL for, se o IL for maior ou igual ao NL, a potência XL do IL vai pertencer ao ideal A, porque ela pode ser escrita dessa forma, tá? Eu só preciso de uma. E aí foi por isso que a gente escolheu o N dessa forma, tá bom? Se você não escolhesse o N assim, se você deixasse ele livre para continuar escrevendo, né? Quando você resolve isso daqui pela primeira vez, o que você faz?
você finge que tem um n satisfazendo aquilo e depois você começa a escrever para ver qual vai ser a sua escolha adequada para aquilo que você quer provar seja mais fácil, digamos assim, você consiga enxergar um horizonte de demonstração. Tá? E aí, ao olhar para isso daqui, sabendo que isso aqui acontece para qualquer n, ao olhar para isso daqui você ia reparar, poxa, eu só preciso então que algum IL seja maior ou igual ao NL. Então, sabendo que essa soma de todos é esse n, que eu não sei quem é, isso vai acontecer, por exemplo, quando você tomar o n dessa forma. Porque você tomando um n grande o suficiente, caso isso aqui aconteça, ou caso isso que você quer que aconteça não aconteça, por exemplo, se o IL é menor do que o NL para todo L, que é o caso, que é o que você não quer que aconteça, se isso aqui acontece, então como se trata de números inteiros aqui, ó, você vai ter isso aqui, ó, o IL necessariamente é menor ou igual ao NL menos 1, tá? Para todo L. E aí quando você somar todo mundo, aqui desse lado, a soma do L de 1 até R continua sendo, dos ILs, continua sendo menor ou igual, aqui é isso, menor ou igual ao N menos 1, né? Então aqui é L de 1 até R, NL menos 1, tá? E isso daqui, ó, é estritamente menor que o N, certo? Por quê, ó? Aí que vem a escolha do N, ó. O N é esse número aqui mais 1, tá? Então, aquele número que aparece, caso isso aqui aconteça sempre, isso aqui é estritamente menor que o N, porque o N é isso mais 1, tá? Então isso aí é menor do que o N. E aí a gente chega numa contradição, que essa soma aqui dos índices é menor do que o N, mas é igual. Tá? Então por isso que não tem como todos os ILs serem estritamente menor do que o NL. Então pelo menos para um IL ele vai ter que ser maior do que ou igual ao NL. Tá? E aí o que vai acontecer? Vamos chegar aqui, vamos apagar aqui não precisa mais. Então exatamente por isso, ó, e bom, isso aqui é uma contradição, certo? Isso aqui é uma contradição, que a gente puxou um pequeno absurdo aqui. Então a conclusão é que pelo menos para algum índice L, o IL é maior ou igual ao NL, para algum, né? Para algum L de 1 até R, tá? E aí, se isso acontece, não tem jeito. O XL e L, que é igual ao XL e L menos NL, agora isso faz sentido, né? Essa potência faz sentido, porque isso aqui é um número maior ou igual a zero, vezes o XLNL, ó, isso aqui eu já sei que pertence ao A. Eu apaguei aqui, mas esses índices NL eram tais que cada XL elevado a ele pertence ao ideal A. Então, tudo isso aqui pertence ao ideal A. Tá? Então, se o XL e L pertence ao ideal A, separa aqui, né? Ficou parecendo que é I1 e R. Isso. Então, esse elemento aqui, ó, X1, I1 até XR e R, esse termo XL e R está aqui no meio. Eu não sei quem é esse L de 1 até R, mas ele é um desses aqui. Então, como um deles pertence ao ideal, esse produto aqui também pertence ao ideal. Tá? Então, logo, nós mostramos o quê? O C está contido em A. Agora, isso implica que o ideal gerado por C está contido em A, mas o ideal gerado por C é justamente o radical de A elevado a N. Tá? Então, isso aqui está contido no ideal A. Tá? Então, no anel noetheriano, acabou, né, a demonstração então. No anel noetheriano, todo o ideal contém uma potência do seu ideal radical. Né? Então, isso é bem interessante, em particular, pelo que eu expliquei para vocês no início. Isso implica que uma potência em comum dos elementos do radical, todos estão no ideal A. Né? Então existe um N tal que, para todo x do radical do A, o x elevado a N pertence a A. Então isso é bem interessante, você consegue uma mesma potência para todo mundo. Tá bom? E aí, como corolário disso, um resultado muito interessante é que se A é um anel noetheriano, aí é o corolário mesmo, é bem tranquilo. Se A é um anel noetheriano, então, o radical de A, né, ou seja, o nil radical de A é nilpotente. Em que sentido? Que sentido?
o radical, existe, né, um N natural, tal que o radical tal que o nível radical elevado a N é exatamente o ideal nulo, tá? Isso aqui para algum N natural. Então, de novo, num anel euclidiano, os elementos nilpotentes, para os elementos nilpotentes, você consegue um termo N em comum, tal que se x é nilpotente, isso implica que o x elevado a n é zero. Tá? Ou seja, você consegue uma mesma potência, aliás, você consegue um mesmo expoente, tal que os nilpotentes elevados a esse n dão zero, né? Nossa, peguei uma sequência de espirro aqui agora. Você sabe que para cada elemento nilpotente tem um expoente que torna ele zero, mas a princípio para cada nilpotente você tem um expoente potencialmente diferente, tá? Mas aqui você tem uma mesma potência que zera todos os nilpotentes, tá bom? Minha voz até falhou aqui. Então vamos provar esse resultado aqui. Bom, já está praticamente feito da proposição anterior. Pela proposição anterior, a proposição anterior vale para qualquer ideal, né? Bom, eu vou trabalhar com ideal nulo, tá? Como zero é um ideal de A, então, como zero é um ideal de A, então o que acontece? Existe um N natural, esse ideal nulo contém uma potência do seu radical, certo? Então existe um N natural tal que o radical do ideal nulo, que por consequência é o nível radical, está contido no ideal nulo. Tá? A princípio contido, mas vai valer igualdade, porque é claro que a gente tem outra inclusão, né? O ideal nulo está contido em qualquer ideal. E como isso daqui é um ideal, então é claro que isso daqui está contido nessa potência. Então, e portanto, o radical do ideal nulo elevado a n é o próprio ideal nulo, e isso prova que o nível radical do anel A, quando ele é neteriano, esse nível radical é nilpotente, né? Tem alguma potência dele que é todo o ideal nulo, tá bom? Beleza. E aí nessa proposição a gente vai mostrar que se A é um anel neteriano, se A é um anel neteriano e Φ é um morfismo de anéis de A nele mesmo, né? Ou seja, um endomorfismo de anéis, né? Então se isso aqui é um morfismo, e aí eu vou supor que ele seja sobrejetivo. Se isso aqui é um morfismo sobrejetivo, ou seja, um endomorfismo sobrejetivo de A nele mesmo, de anéis, então não tem para onde correr. O Φ tem que ser um isomorfismo de anéis. Olha que coisa interessante. Então não tem para onde correr. Se Φ é um morfismo sobrejetivo de anéis entre anéis neterianos, né, onde A aqui é um anel neteriano, então ele necessariamente tem que ser um isomorfismo. A gente consegue mostrar que necessariamente o núcleo dele é zero. E a demonstração disso, a gente vai usar esse fato aqui, ó. Lembra que eu já comentei com vocês que se, por exemplo, se eu tiver G e F, morfismos de anéis que a gente consegue compor, o núcleo de F, por exemplo, sempre está contido no núcleo de G bola F. Porque eu estou assumindo que F e G estão saindo de anéis adequados para que eu possa compor, né? Então, por conta disso, observe, por exemplo, que se eu pegar o mesmo morfismo aqui, o Φ, o núcleo de Φ está contido no núcleo de Φ composto com ele mesmo, né? Porque já que é um endomorfismo, eu posso compor Φ com Φ, aplicar Φ duas vezes, né? Por isso que é importante a gente ter o mesmo anel aqui. Então isso aqui acontece, mas então isso aqui também acontece. Ó. Núcleo de Φ ao cubo e por aí vai, tá? Então com isso a gente está montando o que aqui, ó? Uma cadeia ascendente de ideais do anel A, né? Já que o núcleo de um morfismo de anéis é um ideal do anel A, que é o anel que está no domínio ali.
Tá bom? Então, observe. A gente observa isso daqui, ó, que o núcleo de φ elevado a n, com n natural, isso aqui é uma cadeia ascendente de ideais do anel A, tá? E aí, como A é newtoniano, é um anel newtoniano, aí essa cadeia precisa estacionar em algum lugar. Como A é um anel newtoniano, então o núcleo, então existe, vamos colocar assim, existe um N0 natural, vou chamar de M, um M natural, tal que o núcleo de φ elevado a n é igual ao núcleo do φ elevado a n para todo n natural n maior ou igual a n, tá? Lembra que o nosso objetivo é mostrar, para mostrar que φ é um isomorfismo, só resta mostrar que φ é injetiva, né? Então, resta mostrar que o núcleo de φ é zero. E com essas informações agora a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, afirmamos aqui que o núcleo de φ é só o zero. Então, vamos pegar aqui alguém no núcleo de φ. Aqui n maior ou igual a isso. Então, vamos pegar alguém aqui no núcleo de φ, então seja A pertencente ao núcleo de φ. Tá? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó. Como eu vou olhar o A aqui dentro do anel A, tá? O que acontece é que o A, estando no anel A, olhando ele aqui no contradomínio, ele é a imagem de alguém, né? Ele é a imagem por um B aqui no A, tá? Então, por enquanto existe... Eu já sei que o φ de A é zero, mas daí existe um B pertencente ao ideal A, tal que... Desculpa, um B no anel A, tal que o A é φ de B, né? Eu gostaria de mostrar... a gente gostaria de mostrar que, na verdade, o φ de B é zero, né? Por algum motivo a gente quer mostrar que... Por algum motivo não, quer mostrar que o A é zero, né? Então a gente quer mostrar que o φ de B é zero, na verdade. Tá, e por que isso vai ser interessante? Vamos ver se é assim mesmo que a gente vai fazer. Ou se eu vou pegar ali o φ NB. Vamos ver. Eu acho que aqui vai ser interessante trabalhar com o seguinte, na verdade... aqui vai ser interessante trabalhar com esse φm aqui, ó. Por quê? Não está errado não, mas eu só vou explicar melhor para vocês. Ó. Como a φ é sobrejetiva, olhando lá para frente, eu acho que isso vai ficar melhor. Como o φ é sobrejetiva, e a composição de morfismos sobrejetivos ainda é sobrejetiva, então φ elevado a m, qual é esse m? Esse m é tal que a partir dele os núcleos são todos iguais, tá? Não é à toa que a gente está pegando isso. Então φ elevado a m é sobrejetivo também. E aí, como φ elevado a m sai de A para A também, é a mesma coisa. E daí existe um B pertencente ao A, tal que o A é o φ composto com ele mesmo, m vezes aplicado em B. Certo? Tá, agora sim. Agora vai ficar bom, por quê? Logo, agora eu vou usar que o A está no núcleo. Logo, o zero é φ de A, certo? Zero é φ de A, porque o A está no núcleo de φ, eu tomei ele ali. Só que por outro lado, isso aqui é o φ do φ elevado a n de B, que é a mesma coisa que o φ composto n mais uma vezes no B, tá? E aí, isso aqui está me dizendo que o B pertence ao núcleo do φ elevado a n mais 1. Ou seja, o φ composto com ele mesmo n mais uma vez. Só que esse n aí, ó, ele é cabalístico. Ele é tal que a partir dele, todos esses núcleos são iguais. Então, como o n mais 1 é maior que o m, o núcleo do φ n mais 1 é igual ao núcleo de φ m. Então, isso daqui, ó, é igual ao núcleo de φ m. Então, esse cara que está aqui, também está aqui, o núcleo de φ m. O que implica que o φ m de B é zero. Só que quem é o φ m de B? É o A. Tá? Então,
Bem legal, né? Então isso implica então que o A é zero, tá? E portanto, logo o núcleo de φ é zero e aí acabou, né? Porque se o núcleo de φ é zero, a φ é injetiva e portanto a φ é um isomorfismo de anéis, tá bom? E aí a gente tem uma demonstração idêntica para morfismo de módulos. Olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. Vou fazer só algumas alterações aqui, ó. Aqui eu vou pegar um amódulo neteriano, M. Então, se M é um amódulo neteriano, se M é um amódulo neteriano, e φ, aqui tá a mesma coisa, né? Só que aqui é de M em M. E φ de M em M é um morfismo sobrejetivo de amódulos, tá? Então, φ é um isomorfismo de amódulos. E aí a demonstração é absolutamente similar, porque agora, observe que o núcleo de φn agora é uma cadeia ascendente de submódulos, de A submódulos do M, de A submódulos de M. E aí, como M é um amódulo neteriano, então existe um M natural tal que isso aqui acontece para todo n maior a n. Aqui agora a intenção é mostrar que o núcleo de φ é o zero do M, né? Já que φ sai de M para M. Aí aqui está bem similar, então eu vou pegar um A por razões psicológicas, né? Pega um V agora, um V no núcleo de φ, A está no anel, né? V está no módulo. Então pega V no núcleo de φ, então como mesma coisa, como φ é sobrejetivo, então φ elevado a n é sobrejetivo, e daí existe um U pertencente ao M, tal que o V é o φ elevado a n de U. Aí o zero é φ de V, aqui é o zero do M, é o φ de V, que é o φ do φ elevado a n de U, certo? Aqui é φ elevado a n mais 1 de U. Aí isso aqui está me dizendo que o U pertence ao núcleo de φ elevado a n mais 1, que é igual ao núcleo de φm, pela mesma razão. E aí o φ elevado a n de U é zero. E aí isso implica então que o V é zero. V é o zero do M e portanto o núcleo de φ é o zero do M, portanto φ é injetiva e aí φ é um isomorfismo de amódulos. Tá? Então a demonstração é absolutamente similar para morfismos de módulos de um módulo neteriano nele mesmo, né? De um endomorfismo de módulos neterianos. Tá bom? E aí agora a gente vai fazer um bônus. Tá? O próximo resultado não tem muito a ver com esse contexto neteriano, mas ele é uma versão do resultado que nós demonstramos, não sei se foi na última aula, que se todos os ideais primos de um anel forem infinitamente gerados, a gente consegue mostrar que todos os ideais na verdade são infinitamente gerados, e aí portanto o anel é neteriano. A gente vai meio que provar algo parecido disso para ideais principais, tá? A gente vai mostrar que se todo ideal primo for principal, então o anel é principal, tá? Bem interessante isso também. Então, proposição. Bônus. Eu diria que é um bônus porque aqui a gente não precisa da hipótese de ser neteriano. Tá? Alguns livros até colocam essa hipótese para ficar mais fácil você encontrar um certo elemento maximal que a gente vai calcular, vai obter aqui, mas a gente vai usar o lema de Zorn, de novo, para obter esse cara e a gente não precisa dessa hipótese. Tá? O bônus aqui é porque não precisa eu já falei, né? Não precisa da hipótese ser neteriano, mas é interessante porque ele tem uma certa similaridade com o que nós provamos para neterianos, né? Os ideais primos serem infinitamente gerados. Então, a gente mostra que A é principal, A é o anel principal, ou seja, todos os seus ideais são principais, se somente se
se e somente se todos os ideais primos de A são principais. Então basta que os ideais primos sejam principais para que o anel seja um anel principal. Tá? A demonstração, em certo sentido, ela é bem parecida com o que a gente fez no caso dos ideais serem infinitamente gerados, os ideais primos serem infinitamente gerados. No finalzinho vai ter uma pequena diferença, mas digamos que o modus operandi de demonstrar é muito parecido. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar, usando a mesma ideia, de novo, né? A ida que é imediata, não tem o que fazer. Se todo ideal é principal, todos os ideais primos são principais. Então a ida não tem o que fazer. Na volta, eu só sei que os ideais primos são principais. Então eu vou considerar a coleção de todos os ideais não principais, vou chamar aqui de S. É o conjunto dos ideais. Vamos chamar de outra letra aqui, sei lá, B. B. Eu acho que eu vou usar a Ibirão na frente. Não, pode ser. B. C. Não, C. Talvez C assim, para dizer que é ideal. Vai ficar bonitinho. C é ideal não principal de A. E aí, se a gente quer mostrar que A é um anel principal, A é um anel principal se esse S aqui é vazio. Né? Que ele não pode, para ele ser principal, ele não pode ter ideais não principais. Então a gente vai supor que esse S é diferente de vazio, e aí a gente vai tentar chegar numa contradição com isso. Então suponha que o S seja diferente de vazio. Aí a gente vai usar o lema de Zorn aqui de novo, tá? Vou pegar aqui uma coleção qualquer. Aqui eu vou começar a testar a hipótese do lema de Zorn. Então seja C lambda em L, uma coleção, uma cadeia na verdade, em S, ou seja, todos esses ideais aí são não principais, né? Eles estão aqui. Seja isso daí uma cadeia em S. Uma cadeia em S, então o que vai acontecer? A gente tem que encontrar uma cota superior, né? Sendo uma cadeia, se eu unir todo mundo, isso vira um ideal, certo? Então logo C, definido como a união dos lambdas em L dos C lambdas, é um ideal de A. Tá? A gente, bom, e é uma cota superior, né? Então, e é uma cota superior. E é uma cota superior para essa cadeia aí, para a cadeia. Lembra que aqui a gente está considerando essa coleção S com a ordem parcial dada pela inclusão. Né? Então a união sempre é uma cota superior para uma coleção de conjuntos. Então isso aqui é uma cota superior para a cadeia, que a gente está trabalhando com ela. Agora, para eu poder aplicar o lema de Zorn, essa cota superior precisa estar na coleção S. Certo? Então a gente tem que mostrar que esse ideal C não pode ser principal. Tá? Olha só o que acontece se ele for. Se C for principal, se C é um ideal principal, ou seja, se ele é gerado por um único elemento, então existe digamos, T pertencente a C, tal que o ideal C é gerado por T. Certo? Ora, por outro lado, esse T pertence a algum desses ideais, certo? Já que ele está nessa união, ele está em algum deles, tá? Daí, existe, digamos, um índice lambda zero, tal que o T pertence a esse ideal, C lambda zero. E aí, por conta disso aqui acontecer, o ideal gerado por T, com certeza, continua no C lambda zero, porque o C lambda zero é um ideal. Tá? Agora, por outro lado, o que vai acontecer? O C lambda zero, ele é um desses ideais, né? Então ele está contido na união de todo mundo. Ele está contido em C, e o C é justamente o ideal gerado por T. Então a gente tem essa inclusão e temos essa inclusão. Tá? Então, isso aqui implica necessariamente que o C lambda zero
é o ideal gerado por T, e aí isso está me dizendo que esse ideal é principal. Se ele é principal, ele não pode pertencer ao S. E isso é um absurdo. Porque ele pertence ao S, né? Eu peguei uma cadeia em S, né? O C lambda pertence a S para todo lambda em L, em particular para esse lambda zero, tá? Então isso aqui é uma contradição. Então essa contradição vem do fato da gente supor que o C é principal. Então o C não é principal. Então logo, C não é o ideal principal. E isso implica então que essa cota superior está na coleção S. Tá? Então agora basta a gente trabalhar com o lema de desordem. Tá? A gente mostrou aqui, ó, esse trechinho que nós fizemos aqui foi para mostrar que essa coleção aqui, esse conjunto parcialmente ordenado, né, essa classe de ideais parcialmente ordenada, satisfaz a hipótese do lema de desordem. Então se ela satisfaz a hipótese do lema de desordem, eu posso aplicá-lo. Né? A gente pode colher os bons frutos que ele nos traz. Então essa coleção tem um elemento maximal. Basicamente é isso. Então vamos... eu vou parar aqui, porque a gente só precisa de mostrar agora que esse elemento maximal, ele, por ser maximal, ele é não principal, né? Mas a gente vai acabar mostrando que ele é principal, então isso vai gerar uma contradição. Eu vou deixar esse negocinho separado aqui, ó, porque é isso daqui que a gente está... Essa aqui que é a hipótese de absurdo, né? Agora, bom, nós vimos que a gente pode aplicar o lema de desordem, né? Então, pelo lema de desordem, temos essa coleção S admite um elemento maximal. Admite um elemento maximal, tá? Que a gente vai chamar de H. Vamos aqui chamar de H. Tá? E aí, bom, ele admitindo um elemento maximal, esse elemento maximal não é principal, certo? Então o alfa H não é principal, porque ele está em S. Assim, H não é principal. E aí, por hipótese, olha, se ele não é um ideal principal, por hipótese ele não pode ser um ideal primo. Né? Aqui vai ser bem parecido com o que a gente fez antes, nessa parte, nesse trecho aqui. A forma de abordar o problema. Porque a hipótese me diz que todos os ideais primos são principais. Então, por hipótese, se ele não é principal, ele não pode ser primo. Por hipótese, H não é um ideal primo. Não é um ideal primo do anel A. Desse anel, estamos trabalhando com ele. Uma vez que ele não é um ideal primo, ele tem que furar a condição de ser um ideal primo. Né? Então, daí existem A e B pertencentes ao anel A, tais que o A não pertence a H, o B não pertence a H, mas o A vezes B pertence ao H. Então, pessoal, eu apaguei algumas coisas aqui para a gente ter espaço. A gente vai precisar de um pouquinho de espaço aqui agora, só para não ter que apagar no meio. Como é que a gente vai fazer aqui agora, então? A gente vai proceder de uma maneira esperta. A primeira coisa que a gente tem é isso daqui, ó. Como o B não pertence ao H, então a gente tem essa inclusão estrita, né? Então, o ideal, a soma do ideal H com o ideal gerado por B contém propriamente o H. E aí a maximalidade de H implica que esse ideal aqui não pode ser não principal, ele não pode pertencer a S, né? E H é maximal em S, então o H mais o ideal gerado por B é um ideal principal, certo? Ou seja, ele não pertence a S e, portanto, tem que ser um ideal principal. E aí, isso implica que existe um D no anel A, tal que o ideal H mais o ideal gerado por B é o ideal gerado por D, né? Não sei por que eu fico fazendo isso daqui, né? Bom, deixa assim mesmo, eu poderia colocar assim logo, né? Mas tudo bem. Só uniformizar a anotação. Satisfaz, eu gosto de usar os dois, então se eu escrever de jeitos diferentes, não reparem não, tá?
E aí isso implica, claro que assim, o que acontece? Ó? Já que o D pertence a isso daqui, o D pode ser escrito como um H0 mais um A0B para alguns H0 no H e A0 no anel A. Tá? E aí agora a gente quer trabalhar com algum ideal com outro ideal que relaciona o elemento A, né, com outro ideal principal que a gente vai precisar. E vai ser o seguinte, ó, eu vou definir J assim, esse ideal aqui, ó, que é o HD, que é, lembrando, definido pelos elementos alfa em A, tais que alfa vezes D pertence ao H, né, que é um ideal do anel A, certo? Bom, isso aí é um ideal de A. Observe claramente que o H está contido em J, certo? Claramente o H está contido em J, porque se eu pegar um elemento aqui em H qualquer, eu posso multiplicar ele por qualquer coisa que continue em H, tá? Então, o H está contido em J. E uma outra coisa que a gente observa é por conta dessa igualdade do D aqui, ó, note que A vezes D, eu quero mostrar que o A também pertence a esse J. Ó. O A vezes D é o A vezes H0 mais A0 A vezes B. Vou deixar organizado dessa forma, porque isso que me diz aqui o H0 pertence ao H, a gente sabe que o A vezes B também pertence ao H, então isso implica que o A vezes D pertence ao H, certo? Então isso aqui me diz que o A pertence a J. Então com essa pertinência e com essa inclusão, a gente garante que isso aqui acontece. Ó. O H mais o ideal gerado por A está contido em J, já que o H está contido em J e o A pertence a J. Só que isso daqui contém propriamente o H, certo? Uma vez que isso contém propriamente o H, o J contém propriamente o H. E aí ele tem que ser principal pela maximalidade de H, certo? E pela maximalidade de H em S, S é o conjunto dos ideais não principais, né? Então J não pode ser não principal, então ele tem que ser principal. Segue que J é principal, e isso implica a existência de um C pertencente a J, né? Tal que, ou ao anel A, mas vai acabar também em J mesmo, tal que o J é o ideal gerado por C. Tá? E aí, bom, sendo o J o ideal gerado por C, em particular, como C pertence a J, então C vezes D pertence a H. Isso já é uma coisa que a gente tem, certo? Em particular, o C vezes D pertence ao H, o que implica, obviamente, que o ideal gerado por C vezes D está contido em H. O que a gente vai mostrar agora equivale à inclusão contrária. Olha só. E aí, se a gente provar isso, acabou, né? Porque a gente chega numa contradição. Porque, por um lado, o H não é principal e, por outro, ele é principal, então tem um problema. Então, lembra aqui, ó, que o H não é principal. Porque ele é o elemento maximal de S, que é o conjunto dos ideais não principais, certo? Então, a gente tem essa informação aqui, ó. Eu já apaguei, mas a gente tem ela. Tá? Então, a gente tem isso. Só que a gente também vai conseguir provar isso daqui, ó. E como é que a gente vai provar isso? Ó? Bom, vamos pegar um Hzinho, um Hzão qualquer. Tá? Como o H está contido... Primeira coisa, como o H está contido nesse ideal, ele é gerado por D, certo? Bom, como H está contido, claro, nesse ideal soma, que é gerado por D, então... esse Hzinho está no ideal gerado por D. Então existe um alfa pertencente ao anel A, tal que o H é um múltiplo de D por alfa, né? Alfa vezes D. Só que isso aqui está me dizendo que alfa vezes D, que é igual a H, pertence ao H, certo? Então, ó, alfa vezes D pertence ao H, está me dizendo que o alfa pertence a J, certo? Ele é um elemento do anel A,
tal que o produto dele com esse D pertence ao ideal H. Então, isso aqui me diz que o alfa pertence a J e o J é gerado por C. Tá? E o J é gerado por C. Então, isso aqui me diz que o alfa é igual a um beta C para algum beta no anel A. E aí, finalmente, já que o H é alfa D, H é alfa D, mas o alfa é beta C. Isso aqui é beta C D, mas a produto é associativo, então isso aqui é beta C vezes D, certo? Então isso aqui está provando que esse H pertence ao ideal gerado por CD. E aí a outra inclusão está demonstrada. A outra inclusão está demonstrada e agora o absurdo já está batendo a porta. Porque isso prova, só para finalizar então, logo o H é gerado pelo elemento CD, o que implica que o H é principal. E isso implica que o H então não pode pertencer ao S. E isso é uma contradição. Tá? Então, portanto, aquele S, que é o conjunto dos ideais não principais, é vazio. S é vazio e, portanto, A, já que ele não tem ideais não principais, A tem que ser um anel principal. Tá bom? Isso fecha a demonstração, então, dessa proposição bônus. Tá bom? E agora, para fechar, pessoal, eu só preciso falar de uma coisa com vocês que eu esqueci de falar no Teorema da Base de Hilbert, que é o seguinte, a gente já falou bastante sobre anel noetheriano, e uma pergunta muito razoável de ser feita bom, se eu tiver, a gente viu, por exemplo, que para módulos, se eu tiver um módulo noetheriano, qualquer submódulo dele é noetheriano, a gente viu isso, o quociente também, várias coisas. Bom, essa pergunta é muito razoável no contexto de anéis também, né? Se eu tiver um anel noetheriano, será que um subanel de um anel noetheriano é noetheriano? Essa é uma excelente pergunta, tá? E o que a gente vai mostrar é que isso não é verdade. Tá? Essa pergunta poderia ser feita já antes do Teorema da Base de Hilbert, mas ela fica mais fácil de responder depois do Teorema da Base de Hilbert. Porque o exemplo que a gente consegue encontrar é esse daqui, ó. A gente pode considerar esse anel aqui, ó. Seja cá um corpo. E aí eu vou considerar o anel de polinômios em duas indeterminadas. A vantagem de nós já termos o Teorema da Base de Hilbert na nossa linguagem é que a gente já consegue saber já, de cara, pelo Teorema da Base de Hilbert, por exemplo, o anel de polinômios em duas indeterminadas, ele é noetheriano, porque K é um corpo. E, digamos que isso aqui não é exatamente, digamos que esse aqui não é exatamente o enunciado do Teorema da Base de Hilbert, mas na aula que nós vimos isso foi um dos corolários bem rápidos do Teorema da Base de Hilbert, tá? Então a gente pode acreditar essa conclusão a esse belíssimo teorema. Então, pelo Teorema da Base de Hilbert, esse anel aqui, ó, de polinômios em duas indeterminadas, é um anel noetheriano. E aí a gente pode considerar um subanel desse cara assim, ó. Considere como sendo o subanel desse anel de polinômios em duas indeterminadas nesses camaradas aqui, ó, nesses infinitos termos aqui. Ó. Não quer dizer que a gente vai pegar infinitos polinômios, mas isso aqui você pode encarar como sendo a K subálgebra do anel de polinômios em duas indeterminadas gerada por esses elementos. Tá? Em algumas aulas aí para trás, bem para trás, a gente definiu o que era a K subálgebra gerada por uma quantidade qualquer de elementos. Então aqui eu posso pegar esses infinitos elementos e gerar um anel, uma K subálgebra, em particular um subanel, tá? Que é um subanel desse anel de polinômios, claro. É uma K subálgebra dele. E aí, o que acontece é que nesse anel aqui, ó, a gente consegue encontrar uma cadeia ascendente não estacionária de ideais, tá? Então, em A, temos essa cadeia
ascendente de ideais que é não estacionário. O ideal gerado por x em A, depois o ideal gerado por xy, e por aí vai. O ideal gerado por x, xy ao quadrado. Tá, aqui tem que completar. X, xy e xy ao quadrado. Aí depois você continua aqui, ó. O ideal gerado por x, xy ao quadrado, xy ao cubo, por aí vai. Tá? Então, digamos que isso daqui, ó, uma maneira formal de escrever isso é o ideal gerado por x, xy até xy elevado a n, com n aqui variando os inteiros não negativos, para pegar esse primeiro termo aqui também. Tá? Isso aqui, ó, é uma cadeia ascendente não estacionário, tá? Que em cada passo intermediário aqui você tem uma inclusão estrita, então não tem a menor chance de se estabilizar em algum momento. Isso aqui é não estacionária, como cadeia, né? Por isso que estacionária, de ideais de A, tá? Então isso implica que A não é um anel neteriano, apesar de ser subanel do anel de polinômios em duas indeterminadas, que é neteriano, como anel. Que é anel neteriano. Tá? Então, com anéis a gente precisa ter um cuidado. A subestrutura, a propriedade neteriana ela não fica invariante para as suas subestruturas em geral, quando a estrutura é um anel. Tá? Para módulos, um módulo neteriano, todo submódulo continua sendo neteriano, mas para anéis não. Tá? Então me perdoe não ter falado desse exemplo na aula do Teorema da Base de Hilbert. Tá? Ele ficou meio solto, né, na aula de hoje, mas a ideia era ter falado depois do Teorema da Base, mas a demonstração foi um pouquinho longa e eu acabei esquecendo. Tá? Mas tomem cuidados com os subanéis no contexto neteriano. Beleza? Então é isso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.